Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Nesta segunda-feira, iniciando a semana com temas sempre pertinentes. É destaque no Brasil e no mundo, no agronegócio, você vê aqui no Boa Tarde Produtor. Hoje vamos falar sobre comunicação e gestão no agro, o segredo para equipes de alta performance. Pois é, eu, o Gataíde, aqui no Boa Tarde Produtor, mas não venho sozinho, sempre na companhia aqui do JP, grande JP, que nos auxilia na transmissão, tanto na rádio 100,9 a Rio Verde FM, na frequência local que você está sintonizado aí no seu rádio, quanto também lá na internet. Então você que baixou o seu aplicativo aí da Rio Verde FM no seu smartphone, pode nos acompanhar pela rede mundial de computadores, assim como lá no YouTube, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também. Então, lá é o seu canal, Rio Verde FM no YouTube. Confere se você está inscrito no canal, se você já ativou o sininho para não perder as notificações, as atualizações e todo o conteúdo que nós preparamos aqui na Rio Verde FM para você. Você pode sempre mandar a sua sugestão de pauta, a sua participação, a sua contribuição lá nos comentários no YouTube, mas também o nosso WhatsApp fica disponível para você, 649-9949-1009. Vou repetir. 649-9949-1009. Manda lá quem você quer ver, ouvir, qual pauta você quer se inteirar mais e a gente traz aqui no Boa Tarde Produtor para você, tá bom? Vamos construir esse programa juntos. E por falar em construir juntos, tem aqui minha parceira de bancada. Dari, seja bem-vinda. Boa tarde, seja bem-vinda ao Boa Tarde Produtor. Boa tarde, Gataíde. Boa tarde para você que nos acompanha na nossa frequência 100.9 e também através dos nossos aplicativos. O tema de hoje, ele é comunicação e gestão no agro, o segredo para equipes de alta performance. E quem trabalha no campo sabe que não basta ter tecnologias e boas máquinas. O verdadeiro diferencial está em pessoas, em lidar com pessoas. E para falar sobre este tema, nós convidamos um especialista que une zootecnia, gestão e comunicação para ajudar equipes a performarem melhor. Sim, Dares, ele é o Ricardo Arantes, certamente você conhece, só se você não conhece, vale a pena você segui-lo nas redes sociais, sempre conteúdo assim de alto nível, só digitar lá Ricardo Arantes, com certeza você vai encontrar lá. E nesse primeiro bloco, Dares, ele se apresentou e nós falamos sobre a importância da comunicação e gestão no agronegócio, portanto vamos conferir. Olha, estamos recebendo aqui no Boa Tarde Produtor, na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro, ele, Ricardo Arantes, certamente você o conhece, né, das redes sociais, das palestras, dos treinamentos aí pelo Brasil afora, é especialista em gestão e comunicação com vasta experiência em treinamentos de equipes. Ricardo, seja, portanto, muito bem-vindo aqui ao Boa Tarde Produtor. Eu gostaria de deixar esse espaço aberto para a gente falar um pouco da sua trajetória, né? E antes de abrir até para você, como que eu cheguei no Ricardo Arantes? Eu estava no meu Instagram, apareceu lá um post do Ricardo e eu falei, cara, ele é interessante. Eu fui buscar mais sobre o Ricardo, vi alguns podcasts dele e ele tem uma história de vida, uma trajetória envolvendo o agro que é super interessante. Se você puder compartilhar conosco, Ricardo, fica à vontade. Posso, com prazer. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês, pela responsabilidade de estar aqui com vocês, falando com o seu público, com a sua audiência. Muito obrigado pelo convite. A gente se sente sempre honrado, né, em poder contar um pouco da história da gente, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa, né, Nando? É importante a gente falar ainda mais para uma rádio que se intitula Rádio do Agro, a gente fica mais feliz, mais empolgado ainda, né, em falar para vocês. De uma rádio de Goiás, de uma cidade que eu adoro, que eu conheço muito bem, que é Rio Verde. Já conhece Rio Verde? Muito, trabalhei muito aí, faço muita visita. Aí, Hugo, é uma cidade maravilhosa, né? Quem do Brasil não conhece Rio Verde hoje, né? Pois é. Rio Verde hoje é referência nacional do nosso país, graças a Deus, coisa boa. Olha, a minha história é uma história interessante, né? Não vai aqui nenhum cunho de vaidade, nem nada, apenas para conhecer a história de uma pessoa que é apaixonada no agro. E por que ele é apaixonado? Eu sou apaixonado porque eu vivo o agro há 57 anos, desde quando eu nasci. Quando eu nasci, meu pai já tinha uma terrinha aqui em Goiás, no nosso município de Morrinhos. Então, eu passei minha infância, meus fins de semana, nas minhas férias, todo lá na fazendinha do meu pai. Então, eu convivia com os peões, com os filhos dos peões.
Então, o agro, para mim, era minha casa, era meu quintal, era meu parque de diversão quando criança, né? Legal. Então, essa paixão vem de pequeno. Quando fui escolher a profissão em que ia estudar, né, tenho que confessar que eu fui um daqueles que queriam parar de estudar quando terminou o terceiro, mas graças ao bom Deus, tive um pai que falou, não, senhor, você não vai parar não, vai estudar. Né, e me botou no caminho correto do estudo, que é o que tem que ser, né? As pessoas que têm oportunidade, temos tantas crianças aí que infelizmente não têm a oportunidade de seguir um ensino superior, isso é tão dolorido, isso é tão ruim. Isso é verdade. E eu tive, né? Eu tinha a oportunidade e quis me esquivar. Mas, graças a Deus, graças à nossa época, eu tive um pai que falou, não, senhor, o caminho é esse aqui. E segui, escolhi a zootecnia, fui fazer em Minas, em Uberaba, me formei zootecnista, me apaixonei pela profissão, uma profissão maravilhosa, né? A própria palavra conta o que é a zootecnia, né? É a técnica de criar animais. Então, você vai trabalhar o habitat dos animais, a alimentação dos animais, o cruzamento dos animais. Então, é uma profissão maravilhosa que eu escolhi, fiquei muito feliz com a minha escolha. Vim trabalhar, formei, vim trabalhar com meu pai, né? Era um sonho trabalhar com ele na fazendinha dele, mas infelizmente a sucessão não foi realizada com sucesso. O que houve aí no caminho, Ricardo? A sucessão do meu pai, né? Do meu pai para mim, foi um tanto quanto conturbada, porque eu sempre fui muito, para não falar arrogante, desrespeitoso, eu falo tupetudo, né? O antigo sabe o que é tupetudo, é tupete grande, né? Então, eu queria impor alguns pensamentos de faculdade, de jovem sonhador, né? Queria colocar as coisas em prática. E o meu pai, sempre muito firme, muito duro, muito pecuarista antigo, do sistema antigo. Sistemático. Não me permitiu, sistemático, exato, a palavra certa. Não me permitiu implantar aquilo que eu vi lá na faculdade, que ele mesmo tinha me colocado lá, né? Ele proporcionou isso. E aí, o moleque revoltado, muitas pessoas saem da faculdade com uma doença, né? Eu chamo de doutorismo. Doutorismo. Isso é uma doença grave, uma doença perigosa. O doutorado a gente faz ao longo da vida, né? Sim. E a vida toda, você vai adquirindo experiência. Mas a gente sai da faculdade com esse pensamento, eu sei tudo, né? Sou doutor. Ninguém é doutor. Quem é doutor são os mais velhos que viveram, né? A experiência. Faculdade da vida, né? A faculdade da vida. Então, eu tentei implantar e nós dois não combinamos e eu saí. Eu fui trabalhar para outra empresa, né? Aqui em Goiás mesmo, que eu tenho muito orgulho de dizer, a nossa antiga Integral. E meu pai não deu certo de trabalhar. E 2 anos após a minha formatura, meu pai faleceu. Já estava esses 2 anos na Integral, ele faleceu. Aí eu voltei para cuidar da fazendinha. Eu saí da Integral e fui cuidar da nossa fazenda, né? Uma fazenda razoável, uma fazenda boa. Eu sou apaixonado em leite, eu gosto demais da atividade de leite, acho muito desafiadora, muito dinâmica. Desenvolvi a propriedade uns 5 anos, voltada para leite. E aí veio outra situação familiar que as irmãs resolveram vender a fazenda junto com a minha mãe. Eu tenho 2 irmãs e tinha minha mãe, faleceu ano passado. E mais uma vez eu agi de uma forma errada. Fica aqui um exemplo para os jovens que passam por essa situação, porque quando meu pai morreu, eu, o único homem, fui assumir a fazenda, eu passei a achar, hoje eu vejo isso com clareza, que eu era ele. Né? Então, na minha cabeça, nas minhas atitudes, no meu pensamento, falei, bom, agora isso aqui é meu, eu vou cuidar, eu vou tomar conta. E, na verdade, eu não era o meu pai, eu era o Ricardo. Né? Eu não era marido e pai, eu era filho e irmão. São posições diferentes, que requerem posturas diferentes. Mas, mais uma vez, né, o tupetudo, o atrevido, o custoso, quis impor o seu pensamento, a sua forma de pensar, achando que não deveria vender, que não podia vender, que era da família e tudo. Mas o desfecho foi vender a fazenda. Então, vender a fazenda. A minha paixão pelo agro veio dessa rápida história aqui que eu estou te contando, que uma história que durou, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? História.
E de lá para cá, o Ricardo já fez muita coisa bacana, tive oportunidades maravilhosas, trabalhar em empresas maravilhosas, voltei para a Integral, onde eu fui muito feliz. De lá, a Integral me deu a oportunidade de ir para a Cargill, Olha só. né? Trabalhar na Nutron, Cargill, na parte de nutrição animal da Nutron. Foi simplesmente fantástico, né? Imagina você ter a oportunidade de trabalhar na maior empresa de alimento do planeta. Olha aí. As oportunidades que não aparecem ali, né? Eu fui muito feliz mesmo. Tão feliz que dentro da Cargill eu criei o que eu faço hoje, que é um treinamento de pessoas, um treinamento voltado à responsabilidade, a atitudes das pessoas que estão lá na fazenda. Todas. Os proprietários, os gestores, os colaboradores, as esposas e maridos que estão lá na fazenda e não trabalham na fazenda, mas moram lá na fazenda, os jovens da fazenda, fornecedores, terceiros. Então, hoje, quando eu faço o meu trabalho na fazenda, eu tenho alguns trabalhos distintos, né? Por exemplo, eu tenho um treinamento muito importante para os líderes da fazenda. Certo. Pessoas que cuidam de pessoas dentro da fazenda. O objetivo desse treinamento é mostrar a eles que eles não cuidam de coisas, eles cuidam de pessoas. Sim, perfeito. Porque a maioria dos nossos encarregados, gerentes, líderes, capatazes de fazenda, eles têm mais um sentimento que eles cuidam das coisas. Da lavoura, do gado, das instalações, dos tratores. Sim. Isso é um engano da nossa mente. A pessoa que é um gerente dentro de uma fazenda, ele cuida das pessoas que estão lá. Ele é gerente de pessoas e não gerente de coisas, né? Então, esse é o meu trabalho hoje, é mostrar para ele que ele tem que cuidar das pessoas, para as pessoas cuidarem do resultado, para as pessoas cuidarem das coisas. Sim. Então, quanto melhor você cuida dele, há uma tendência, né? Há uma provocação, e se ele for uma boa pessoa, se você soube escolher bem, né? Contratar bem, se você cuidar dele, ele vai te dar uma devolutiva de cuidar bem das coisas. Você tem lá um operador de máquina, e você cuida bem dele, você é atento às necessidades dele, da casa dele, da alimentação dele, do bem-estar dele, ele tem uma tendência muito grande de cuidar bem das coisas, porque ele está se sentindo cuidado. Com certeza. E se ele não fizer isso, você escolheu mal, né? Aí é hora de trocá-lo, é hora de agradecer pelo tempo que ele ficou ali trabalhando, mas a gente vai substituí-lo por outro que responde melhor a essa tratativa melhor do seu gerente, do seu gestor. Esse é o trabalho que a gente faz hoje no campo aí. Tive a honra de trabalhar aí em 2 fazendas da sua cidade. As fazendas não são da cidade, são de Montevidéu, mas os proprietários moram em Rio Verde, que eu tenho o maior prazer de citar o nome, que são hoje meus amigos, e sou um grande admirador deles, que é a Fazenda Tropical, lá de Maria, né, da Karim. Eu tinha muito contato com a Karim e com seus irmãos. Inclusive a Karen Vandenbrucker palestrou esses dias, é super parceira. Estou acompanhando ela, é uma menina, eu falo menina porque poderia ser minha filha, né? Então é uma menina sensacional, é uma menina fora da curva, uma menina, sabe, digna de ser exemplo para os jovens, como eu fiquei tão feliz de ver ela fazer a palestra para os jovens lá, e ela tem essa competência, tem essa moral para falar isso, porque é uma menina singular, é uma menina maravilhosa. Tive com eles lá um bom tempo, conheci a fazenda, conheço todos eles, seu Maria, uma pessoa esplendorosa, né? Uma pessoa fabulosa. E o outro foi a Fazenda Gamela, lá do Macedo, né? Gamela, tivemos lá com ele um bom tempo também. Eu costumo brincar, falo do Macedo, que o Macedo não cabe dentro do coração dele. Ele é uma pessoa fantástica também, um homem maravilhoso, trata seus colaboradores com uma distinção, com um carinho, com atenção fora do comum. Uma pessoa maravilhosa. Eu devo muito a essas 2 propriedades, aprendi muito, me permitiram aprender muito dentro das propriedades deles. Sou muito grato aos 2. Vai aqui a minha homenagem e o meu agradecimento aí a seus conterrâneos.
Com certeza. Viu? E Obrigado. são destaques aqui no que fazem, né? Então, os dois que você citou aí são referência no que fazem aqui, são grandes pessoas e parceiros aqui do programa Boa Tarde Produtor. Fico feliz aí que você conheça a nossa cidade, conheça Rio Verde, já tem esse contato, e ainda mais junto de pessoas que são referência aqui, Ricardo. Não poderia esperar menos de você, né? Exatamente. Muito bom. Gosto muito daí. Tenho o maior prazer em ir, né? Vocês têm hoje, ao meu ver, a melhor feira, né? Que é a nossa Tecno Show. Na minha concepção, é claro que eu estou puxando a sardinha para nossa brasa, né? Não, a brasa para nossa sardinha. É a melhor feira do Brasil. Eu conheço muitas feiras Brasil afora, né? Nós temos a AgriShow em Ribeirão, que é maior, porém a Tecno Show dá um show de organização, de beleza, de conforto, né? E de tudo. Então eu sou um fã da Tecno Show. Acho essa feira aí simplesmente a melhor do Brasil. Eu não perco por nada, só se tiver um contratempo muito grande para me perder a feira de vocês aí. Sou um divulgador dela. Então nós vamos nos ver pessoalmente. Então, Ricardo, faço questão aí de conversar contigo pessoalmente e até fazendo um link aí com a feira, porque ela foi lançada, teve o lançamento oficial na última quarta-feira. E o tema desta edição da Tecno Show, da 22ª edição da Tecno Show, são gerações do agro. Eles batem muito forte na questão da sucessão, né? E você contou a sua história aí, que foi um caso de sucessão que não foi tão amistoso, não foi tão legal, não foi tão ideal. Você acha que o tema de sucessão, ele deve ser mais disseminado? Como está hoje no agro, ao seu ponto de vista? Ótimo assunto. Eu costumo afirmar que o assunto mais divulgado, o assunto mais propagado, o assunto que o nosso agro mais se preocupa hoje é, sem dúvida nenhuma, a questão da mão de obra, a questão dos nossos colaboradores. Mas, para mim, para o Ricardo, o assunto de maior importância, o assunto que eu colocaria em primeira evidência, em primeira atenção, é, sem dúvida, a sucessão. A sucessão ela tem um agravante e muitos pais não divulgam, não falam, não exteriorizam os problemas que eles vivem com a sucessão. Porque, na verdade, é muito ruim falar de um filho, né? Nenhum pecuarista, nenhum produtor vai chegar numa roda de amigos, vai chegar num sindicato, vai chegar num lugar e falar: meu filho não quer assumir a fazenda, né? Meu filho quer ser advogado, meu filho quer ser o que ele escolher, menos assumir a fazenda do pai, da família e tudo. Então, isso é um assunto meio velado, um assunto meio fechado no lar, em casa. E isso é um agravante, porque se você não exterioriza, as pessoas, né, em geral, podem pensar que está tudo bem, e não está. É um assunto que chega muito a mim, me chega muito esse assunto. Muitos filhos me pedem ajuda para conversar com os pais, muitos pais me pedem ajuda para conversar com os filhos, tentando terceirizar essa conversa. E não existe a menor chance dela ser terceirizada. Isso é um ajuste, isso é um acerto que tem que ser feito entre o pai e o filho. É claro que pode ter ajudas, né? Eu estou aqui de forma alguma, pelo contrário. Eu sou um divulgador de ajuda. Eu acho que a pessoa que pede ajuda é uma pessoa inteligente. E nós temos muitas pessoas competentes para ajudar nessa sucessão, caso, né, as figuras, as pessoas que teriam que fazê-la, não estejam conseguindo fazer com harmonia, com respeito, né, com sabedoria, que é a palavra que eu divulgo aos pais. Eu vejo que os pais têm que ser sábios para trabalhar com seus filhos, para trazê-los para uma sucessão bem feita. Sim. E não esquecer que, assim como o herdeiro, ele é quando ele nasce, né? Seu filho nasceu, ele é herdeiro. Naturalmente, por lei do nosso país, ele é herdeiro. Sim. Mas o sucessor também é quando ele nasce. Não é quando ele fica velho. Não é quando ele fica homem, quando ele forma. É quando ele nasce. Ali nasce o seu herdeiro. Se você vai conseguir formá-lo ou não, é outra conversa. O herdeiro, ele nasce. O sucessor, não, né? O sucessor, você tem que formar ele ao longo da caminhada. E trabalhando, né? Trabalhando. E eu vejo que alguns pais, infelizmente,
erram nessa formação do herdeiro. Ele não leva o filho quando cedo para entender do negócio, alguns levam para o clube, né? Leva para a fazenda para andar a cavalo, para jogar videogame, para nadar na piscina, para levar os amigos para jogar bola. E lá é a empresa da família. E não é através de brincadeiras, de divertimento, que ele vai levar a empresa a sério. Sim. Ele vai levar a empresa a sério se você o trouxer para o negócio, mostrar a ele as benesses do negócio, as coisas boas do negócio e as dificuldades do negócio. Não só as dificuldades e não só as coisas boas. Porque senão ele cresce achando que isso é uma coisa boa, e se ele crescer achando que é só uma coisa ruim, quando ele crescer ele não quer assumir, né? Eu não vou assumir esse negócio do meu pai, esse negócio é muito ruim. A vida inteira o papai falou que é ruim, agora eu vou pular dentro do negócio ruim, né? E o amor na terra, na fazenda, quem tem de verdade é quem formou, é o pai. Uhum. Ele que fez todo o sacrifício, ele que lutou para formar, para fazer, para abrir e tudo. Então o filho não tem esse amor naturalmente. Né? É diferente a pessoa que fez e a pessoa que vai herdar. Sim. São amores diferentes, são sonhos diferentes, né? Sim, é diferente. Eu já cheguei a falar para um pai, falei, olha, não se esqueça que esse sonho é seu. Ele não é do seu filho. Ele é seu, foi você que escolheu, foi você que lutou, foi você que construiu. Então não queira que seu filho tenha porque você tem. Ele tem o direito de não ter. Ele pode querer ser um jogador de futebol, ele pode querer ser um artista, ele pode querer ser um médico, um advogado, o que ele escolher, né? A escolha, a opção dele. Então, essa questão é muito, muito delicada, muito importante. Parabéns por você tocar nesse assunto, muito mesmo. E a família que foi escolhida, né, para ser os garotos propagandas ali, é uma família real, né? São cooperados da cooperativa Comigo. E na história, o sucessor, ele foi estudar fora, foi fazer biomedicina, foi lá seguir a sua vida, mas quando ele sentiu a necessidade do pai, ele falou, meu pai tá precisando de mim agora. E aí ele chegou, voltou, tocou, agora tá passando já pros sobrinhos, pros filhos. Então, assim, é uma história real, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, que é um tema que eu acredito que não sai de moda, se é que a gente pode dizer, né? Não tem como sair, né? Toda empresa, ela precisa ter um líder. Uhum. Ela precisa ter quem está ali no topo do organograma, dirigindo ela, né? Guiando a empresa. Seja ele um sucessor, um herdeiro, ou seja ele um executivo. Hoje as fazendas têm que pensar nisso muito. O tempo de fazenda virar empresa acabou, sabe? Uhum. Eu tenho 35 anos de zootecnia e tem 35 anos que eu escuto. Fazenda tem que ser empresa. O tem que ser é futuro. Uhum. Hoje eu mudei a frase. Fazenda é uma empresa. É empresa. Ela que não é, ela tem um problema sério. Uhum. Então o tempo de se tornar empresa acabou, porque as margens diminuíram. O pecuarista, hoje nós somos o maior produtor de carne, o maior vendedor de carne do planeta. Uhum. Eu ontem assisti uma palestra do ex-ministro Ferro Cabreira, e ele dizendo que em 1990 nós éramos importadores de carne. 90 está aqui, né? É verdade. Nós. E hoje nós nos tornamos o maior vendedor de carne, exportador de carne do planeta. Que salto. Não é? Que salto. Só que isso levou a uma margem de commodities. Uhum. Carne era um item de luxo e hoje ela é uma commodities. Commodities, quem põe preço na commodities é o mercado, internacional, né? Uhum. Mercado global. Então, se os nossos amigos chinesinhos lá falar não vamos comer carne, o preço da carne vai baixar, a margem vai cair e o negócio vai ficar sério. Uhum. Se o chinesinho falar assim, vamos comer carne, o preço da commodity vai subir. Então, eu falo chinês de uma forma de ser os nossos maiores clientes, né? Sim. Desse produto que nós estamos falando. Então, a fazenda tem que ser gerida como uma empresa. O dono da fazenda, o gestor da fazenda, ele não pode ter a falta de consciência que ele é o gestor. Uhum. Ele é a pessoa que olha para o futuro, ele é a pessoa que traz as coisas para dentro da fazenda. Ele não executa, ele não pode operar. O dono de uma fazenda, por mais que ele ame, por mais que ele goste, ele não pode ficar uma semana dentro do curral vacinando o gado, mexendo com o gado.
Ele não pode, ele não tem mais esse direito, Uhum. né? É o diretor da empresa. Ele é a pessoa que tem que ir lá fora ver o que está acontecendo, que tem que negociar um seguro de um boi, uma trava de um boi, uma compra de uma boa marca, de bons insumos. E se ele não fizer o papel dele, que é um papel importantíssimo dentro da propriedade, quem que vai fazer? É verdade. Né? Uhum. Então, fazenda é uma empresa. Eu vou mudar esse verbo. Ela não tem que ser, né? Que tem que ser, tem tempo para ser, né? Então não tem tempo mais não. E vou dizer mais, a fazenda, ela é uma indústria a céu aberto, né? Então ela tem que ser uma empresa, a gente tem observado esse movimento, né, de mais profissionalização do agronegócio, de mais tecnificação, não há mais espaço para amadorismo, porque a pessoa que se intitula ali apenas um produtor rural, ele não vai durar muito tempo, ele vai ser absorvido por uma fazenda maior, uma fazenda, né? Então ele vai ser engolido pelo mercado. O mercado, ele faz a seleção natural, né? E aí, até pegando alguns ganchos em algumas falas suas, tanto na questão da sucessão quanto na questão da gestão, existem várias formas de dizer a mesma informação, né? A famosa comunicação, né? Então, você acha que a comunicação ela é importante também dentro do agronegócio? Como que está o panorama de comunicação, tanto de líderes, tanto de gestores, tanto de proprietários de fazenda? Como é que está esse mercado e como que isso pode impactar positivamente ou negativamente, a depender do uso da comunicação? Você fez uma seleção, assim, de primeira linha dos assuntos, né? Você foi no principal, que é sucessão. Agora você está indo acima do principal, né? Que é a comunicação. Que é a comunicação, pô. As sucessões que não dão certo, como a do meu caso, né? Foi falta de comunicação com meu pai, do meu pai comigo e eu com ele. Uhum. Então, a comunicação, ela é motivo da Rússia brigar com a Ucrânia, é motivo de famílias se desfazerem, de irmãos brigarem com irmãos, de pai brigar com irmão, com filhos, né? Eu costumo brincar, mas só que é uma brincadeira séria, e nós nos comunicamos piores do que muitos animais, né? As formigas comunicam melhor do que nós. Bate duas anteninhas, comunica melhor que a gente. Né? Os golfinhos lá no fundo do mar se comunicam melhores do que nós. Então a comunicação, ela é a chave de todo o fracasso e de todo o sucesso que o ser humano possa ter. E está acontecendo um fato muito, muito, muito importante. Vamos no agro só, né? Vamos ser específicos no agro, mas eu acredito que é no mundo todo, que é a grande mudança dessa geração que está se implantando aí, né? Os nossos trabalhadores de 25 anos, 26, 27, 23, que está entrando no mercado agora. Eu acredito, eu tenho convicção que nunca houve em nenhuma outra geração, e não é porque eu estou vivendo ela, eu alego isso, a transformação tecnológica tão rápida, tão ligeira que está acontecendo, né? As facilidades que nós temos de comunicação, de equipamentos, de locomoção. Hoje eu pego um carro aqui e boto ele no piloto automático na saída de Rio Verde e vou tirar do piloto automático quando eu chegar em Rio Verde, porque é uma pista dupla. Uma viagem que eu gastava 4 horas, hoje eu faço com menos de 2, né? É verdade. Então, a facilidade que nós estamos tendo deveria levar a uma comunicação mais suave, mais fácil, mais compreendida, mas ela não está fazendo isso. E a comunicação entre os gestores e os colaboradores de fazenda, ela é muito séria, ela é muito grave, ela ainda está distante. Eu falo muito para os pecuaristas, aproximem-se dos seus colaboradores. E falo para os colaboradores, aproximem dos gestores da fazenda. Se você está sentindo algo, não peça demissão e vá embora. Se você está sentindo algo de bom ou de ruim, vá ao seu gestor, vá ao seu gerente, ao seu encarregado, ao seu capataz ou ao dono da fazenda e comunique isso a ele. Chama ele e fala, eu preciso conversar um assunto com o senhor. Ponha a ele verdadeiramente o que você está sentindo. E, da mesma forma, eu falo com os proprietários. Pergunte aos seus colaboradores se está tudo bem.
Dê a eles a confiança para eles expressarem para você o verdadeiro sentimento. Porque muitas das nossas comunicações são mentirosas, são falsas, ela não é verdadeira. A pessoa está sentindo uma coisa e fala que está sentindo outra. Né? Ele não está bem ali na fazenda e se perguntar para ele, ele fala, não, está tudo bem, está tudo bem. Porque ele tem medo de retaliação, ele não confia no líder dele a ponto de falar a verdade. E essa falta de confiança, ela é responsabilidade de quem se abre para o outro ter confiança em você. Né? Um gestor, um líder de fazenda, ele tem que se preocupar com isso. A minha equipe confia em mim, a minha equipe gosta da minha forma de gestão, a forma como eu estou gerindo. Eu faço essa pergunta nas palestras que eu vou, sabe? Eu recebo, por exemplo, um convite de uma fazenda, eu falei, Ricardo, eu queria que você viesse aqui dar um treinamento para a minha equipe. Aí eu falo o seguinte para ele, então eu estou entendendo que o senhor quer melhorar a equipe do senhor, certo? Ele falou, certo. Ela pode, tem dois raciocínios, né? Ela pode estar fraca e ele quer melhorar ela, ou ela pode estar boa e ele quer melhorar mais ainda. Nos dois casos, nós queremos melhorá-lo. Ele não está satisfeito bastante com a equipe dele. Bacana, feito o raciocínio. Eu devolvo uma pergunta para ele e ele não sabe me responder. Eu pergunto para ele, bom, gestão são dois lados, né? Tem o líder e tem a equipe. Tem o técnico e tem o time. O técnico sabe dizer se ele está satisfeito com o time. Ele sabe dizer 1 a 1 o que acontece. Mas o técnico não sabe dizer se o time está gostando dele. Não sabe dizer o que o time pensa dele. Porque a obrigação é dele pensar do time. Não é. Ele tem que entender o que o time pensa e acha dele. Até para facilitar a gestão dele. Com certeza. Né? Até para ele saber, falou, opa, peraí, o meu time me avaliou que eu tenho esse problema, que eu falo alto. Eu vou falar um problema do Ricardo aqui, que eu sou sempre criticado. Né? Eu falo alto, então eu tenho que diminuir meu tom de voz. O meu tom alto assusta as pessoas. E se eu assustar alguém, eu vou afastá-lo de mim. Né? É verdade. E a pessoa longe, ele não te escuta. A pessoa longe, ele não te vê. A pessoa longe, ele não te entende. E aí é a hora de acontecer os problemas, os erros, as demissões, as rotatividades, as brigas. Quantas pessoas já não brigaram por causa de comunicação? Quantas mortes aconteceram em fazenda? Eu sei de casos de morte que o peão matou o gestor por falta de uma comunicação clara, sincera, humilde, tranquila, né? De sentar e falar assim, vem cá, fala para mim aqui se você está gostando da fazenda. O que te incomoda? Eu tenho uma brincadeira que eu vou deixar aqui com você, uma brincadeira séria, claro. Eu até coloquei no meu Instagram antes de ontem, essa história que é a história da varinha mágica. Como é que funciona? Eu, quando vou fazer um trabalho numa fazenda, eu escolho lá 1 ou 2 e chamo ele num canto e falo assim, vem cá, deixa eu te pedir uma coisa. Faz de conta que essa varinha aqui é uma varinha mágica, essa caneta é uma caneta mágica. E ela vai te dar direito a um pedido aqui dentro da fazenda. Você vai poder tirar o que você quiser, colocar o que você quiser, mudar o que você quiser. Ela é mágica, você pode pedir o que você quiser. Aí eu ponho a caneta na mão dele, faço ele pegar, sabe? E falo, calma, hein? É um pedido só, se você errou, acabou. Entra na brincadeira, né? Gosta de tudo, é suave, é gostoso, é uma comunicação afetiva. Ele entra na brincadeira, aí ele para, assim. A maioria dos pedidos são pessoas pedindo um lugar para divertir. Olha só. Um campinho de bola, uma churrasqueirazinha para poder assar uma carne, para ter um papo, uma mesinha de sinuca, um lugarzinho para deitar depois do almoço, com conforto. São coisas simples, são coisas pequenas que eles pedem. Um pede uma traia melhor, o outro fala, seu Ricardo, a porta do meu banheiro lá da minha casa está muito ruim, mas todos os pedidos que eu já vi até agora, usando a caneta mágica, são coisas pequenas, são coisas fáceis. Que quando eu falo com o patrão, eu falo, Ricardo, mas ele não me falou. É verdade. Aí eu devolvo a pergunta. E você perguntou? Né? Então é aquela história da bolacha, né? Vende mais porque é fresquinho vende mais, então ele não falou, você não perguntou e a comunicação não existiu.
e às vezes ele sai da fazenda por causa da porta do banheiro, por causa de coisas pequenas. Coisa pequena, né? Não é nem por causa de salário, nem por causa de reconhecimento, é porque ele falta um bem-estar, falta se ouvir, porque ele não sabe exatamente o que a pessoa acha como valor, entende como valor para ele. Porque o valor pro Hugo não é o mesmo valor pro Ricardo, mas se a gente não chegar a conversar e se entender, falar assim, gente, uma churrasqueirinha ali, vamos bater uma bola, a gente gosta de bola, vamos fazer um campinho aqui. Isso aí. E cuidado para você não fazer da sua cabeça. Uhum. Porque às vezes o seu time quer um campinho de bola e você vai fazer um lugar de rede. Eles não gostam de rede, né? Eles querem um campinho. Então, é a comunicação. É o que você pode de comunicar, né? A importância da comunicação. Reuniões semanais com a equipe, semanal. E reunião, vou deixar aqui uma dica, né, de gestão. Reunião, a hora de terminar é mais importante do que a hora de começar. São reuniões objetivas. Sim. O trabalho está lá fora esperando. Então, olha, gente, nós vamos fazer aqui toda segunda-feira uma reunião das 7 às 7h30. 7h30 o celular vai tocar e nós vamos encerrar a reunião. Ah, mas se tiver um assunto sem resolver, fica para a próxima semana. Ou você fica aqui comigo, o resto da turma vai trabalhar e nós dois resolvemos esse ponto aqui, esse assunto pontual aqui. Legal. Então, reuniões semanais. Pouquíssimas fazendas fazem. Pouquíssimas. Então, a comunicação, a importância da comunicação aqui, eu não sei nem te expressar por palavras o quanto ela é fundamental para o sucesso de uma fazenda. Olha, para você que chegou agora, comunicação e gestão no agro, o segredo para equipes de alta performance é o nosso tema em pauta e estamos conversando aqui com o zootecnista Ricardo Arantes. Dares, e agora, o que vem pela frente? Hugo, neste trecho do bate-papo, vocês falaram sobre a importância da atualização constante e como a capacitação pode melhorar os resultados de uma fazenda ou empresa agropecuária. Exatamente, Dares. Ricardo destacou o desenvolvimento de equipes e a necessidade de treinamentos em comunicação para técnicos, consultores e vendedores do agro, além de compartilhar um case de sucesso que ilustra muito bem esses pontos. Vamos acompanhar. Por mais tecnológica que seja a fazenda, como a gente vê, fazendas autônomas, cada vez mais conectadas com a internet das coisas, vai precisar de pessoas. A propriedade rural vai tocar em prol e a partir das pessoas, das equipes capacitadas, né? E havendo pessoas, tem que ter uma pessoa ou vários grupos de pessoas para liderar essas pessoas. Então, nesse sentido de liderança, você acha que existe um perfil ideal de liderança para o agronegócio? Ou depende muito da atividade, se ela é mais produção de grãos ou é para a parte de pecuária? Existe um perfil certo? Ou você acha que não? Existe uma essência, uma base, um pilar que deve ser seguido na liderança? Existe uma característica, porque como eu falei no começo, essa liderança da fazenda ou de qualquer empresa, de hospital, de escritório de advocacia, qualquer empresa, mas quando estamos específicos aqui no agro. Essa liderança, ela tem esse líder, essa pessoa que se propõe a ser um líder, né? Porque liderança não é um cargo. É uma escolha, é uma postura, é um exemplo. Tem muito jabuti em cima de árvore aí. Jabuti não sobe em árvore. Alguém colocou lá. Tem muito líder aí que não é líder e está num cargo de gerência. Por algum motivo. Sim. De características boas dele, né? O cara é pontual, o cara sabe fazer muito aquilo que ele está gerenciando, ele é honesto, ele tem muito tempo aqui, mas ele não tem características, posturas de líder. Que isso fique bem claro, né? E uma característica para o Ricardo que é fundamental é ele gostar de pessoas. Gostar de pessoas. A pessoa que não gosta de pessoas, como é que ele vai liderar? Como é que ele vai motivar? Como é que ele vai fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito? Mandando? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Falar isso para um jovem de 25 anos é a mesma coisa de bater na cara dele. É verdade. Vai lá porque eu tô mandando.
Ele vai olhar para você e falar assim, coitado desse cidadão. E vai virar as costas e vai embora, que é o que está acontecendo muito no agro. Muito. Nós temos gestores que não são líderes, estão lá mandando, exigindo, cobrando, porque eu sei fazer, eu faço bem feito, eu fiz a vida inteira. Vai lá e faz. E esquece que ele está lá para ensinar o outro. E se o outro soubesse fazer com maestria, não precisava dele. Não precisava do encarregado, não precisava do capataz, não precisava do gerente. Uhum. É só deixar escrito, manda no WhatsApp. Ó, essa semana vocês vão fazer isso, isso e isso, tá? E você vai embora. Vai para a cidade, passear, vai para a praia. Né? O líder está lá para coordenar, né? Para orientar, para ser um exemplo, para ser para moçada. Vem cá, vamos fazer isso aqui hoje. Hoje a nossa tarefa é essa aqui, tá? E no final do dia, se nós dermos conta de cumprir essa tarefa aqui, a Coca-Cola gelada é por minha conta. Eu vou começar aqui com vocês, nós vamos fazer, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, nos pergunte, mas nós vamos fazer assim, 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 assim. Você entendeu, Antônio? Entendi, sim. Então me explica o que você entendeu. Olha aí. Eu vou checar se a minha comunicação está efetiva. Sim, perfeito. Ou realmente entendeu o que eu falei, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entendeu. Sim. Então, se o outro entendeu errado, a responsabilidade é sua de quem falou, né? Então, eu vou checar. Você entendeu, Antônio? Entendi sim, seu Caio. Então, explica para mim, por favor, o que eu te expliquei, para ver se eu estou explicando bem. Você não vai culpar o outro. Você não vai falar para ele que ele é burro, porque ele não entendeu o que você falou. Você vai falar para ele que você tem dificuldade de comunicar. Aí ele não vai levar para o lado pessoal. Sim, perfeito. Não vai ficar chateado, ele não vai emburrar, ele não vai pedir para ir embora. Né? Porque, dependendo da pessoa, se você falar assim, então me explica o que eu te falei. Ele vai olhar para você e vai falar assim, você está achando que eu sou burro? Você está achando que eu sou surdo? Eu escutei, mas ele não entendeu. Né? Então, até na checagem da comunicação, você tem que ser inteligente. Sim. Então, traz para você. Só sabe por quê, Antônio? Eu não sou bom para explicar. Eu não sou bom para explicar. Eu sou bom para fazer, mas não sou bom para explicar. Então, eu sou ruim e eu estou aqui para explicar para vocês. Fala para mim o que você entendeu. Não, é para fazer assim, assim, assim. Isso, Antônio, perfeito. Então, eu estou aprendendo a comunicar, tá vendo, Antônio? Obrigado, Antônio. Olha como é que muda. É verdade. Muda o jogo, né? E você está ali instigando eles, né? Provocando eles para fazer o trabalho. Então, se terminar esse trabalho hoje, a Coca-Cola é por minha conta. Se não terminar, quem vai pagar a Coca é vocês, tá? E o ambiente está alegre, o ambiente está feliz, a turma vai trabalhar, né? Tudo isso voltando lá na contratação. Se você foi inteligente, se você foi bom na contratação. Se tiver um time de perna de pau, jogador que faz gol contra, não tem jeito de ganhar campeonato com um jogador fazendo gol contra. Não, né? não. Perdendo pênalti, não vai. Então, essas características de um bom líder, esse é o meu principal trabalho. Sim. É o principal. Eu chego numa fazenda, eu falo assim, eu quero reunir os líderes. Sim. À tarde, a turma que mexe com gente. Eu passo uma manhã toda, eu passo uma tarde toda com eles, mostrando em detalhes o que nós estamos falando aqui em alguns minutos. A importância dele entender o que ele faz. Porque 99% acha que ele é gerente de coisas. E não é. Ele é gerente de pessoas. Sim. Pessoas. Ô, Ricardo, aí a gente já falou aqui um pouquinho da sua história, nós tocamos no ponto da sucessão, que é um ponto sensível, outro ponto sensível, questão da comunicação, passamos agora pela liderança, e até pra gente encaminhar pra reta final do nosso bate-papo, a gente nem vê o tempo passar, conversa gostosa, conversa leve, agradável, com uma comunicação assim, que é impecável, a gente gosta sempre, e você é muito didático, muito expressivo. Treinamento, capacitação, que foi um ponto que você tocou agora também, a gente até aproveita para fazer um link aqui. O agro exige atualização constante. Como a capacitação pode melhorar os resultados de uma fazenda ou de uma empresa agropecuária, na sua opinião, Ricardo? Boa. Você escolheu os assuntos a dedo. Com certeza. Você é o cara. Você falou duas palavras aí, né? Vou voltar lá nas suas palavras. Você falou treinamento e capacitação. Sim. Muitas pessoas não sabem a diferença dessas duas palavras. Sim, são diferentes. Né? Treinamento
é o ato de treinar. É você chamar a turma para um canto, para uma sala, para debaixo de uma árvore, e você explicar, treinar, discutir, mostrar aquele determinado assunto. Uhum. Isso não quer dizer que as pessoas que participaram daquele treinamento vão estar capacitados para fazer aquele exercício que o treinamento ensinou. Sim. Né? Então, são duas coisas distintas. A pessoa pode estar treinada, mas não se sentir capacitado a fazer. E se ele for fazer sem estar capacitado, ele vai errar. Ele não vai saber fazer, ele vai ter dúvida, ele vai quebrar, ele vai falhar naquilo, porque ele não se capacitou. O treinamento não entrou dentro dele, o treinamento foi externo. Eu já vi isso demais, de pecuarista falar assim: poxa, Ricardo, mas o cara veio aqui e treinou a turma. Bacana, esse é o primeiro passo. Mas eles entenderam? O cara que veio aqui treinar conseguiu capacitar a turma? Não, aí eu não sei, mas eles fizeram o treinamento. Tá bom. Pode ter gente lá que estava só o corpo físico dele lá. A mente dele, o cognitivo dele, a vontade de aprender dele, estava lá na casa dele. Estava lá no serviço, né? Existe um tantão de colaboradores que vão para um treinamento que a gente chama de prisioneiro. Ele está lá porque alguém prendeu ele lá. Alguém mandou ele lá. Mas ele está preso ali. Eu não queria estar aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não queria estar aqui. O que o cara vai aprender? Zero. Nada. Zero. Ele vai sair do treinamento do mesmo jeitinho que ele entrou. Sem capacitação nenhuma. Nenhuma. E se ele fez um treinamento para operar uma máquina grande e você entregar essa máquina grande para ele, ou uma máquina pequena, não importa, não vai dar certo. Uhum. Não vai dar certo, né? Então, começar a entender isso aí. Um outro ponto importantíssimo do treinamento, eu afirmo para você hoje que estatisticamente é zero o número de propriedades que tem um local adequado para receber o treinamento e facilitar, assim, por causa do local, a capacitação. Eu faço treinamento toda semana, né? Toda semana eu tenho treinamento em fazenda. Ontem eu estava em Cuiabá, num evento, num shopping em Cuiabá, fazendo um evento para 500 pessoas. Estavam todos confortavelmente sentados, com um telão de LED, com ar-condicionado, com água à vontade. Para que isso? Por que nós não fizemos em pé na praça lá de Cuiabá, 50 graus, sentado num banco de cimento no chão? Tá maluco. Usando um projetor que está projetado numa parede escura que não vai ver? Por que a pessoa gasta tanto num evento para dar conforto para as pessoas? E as fazendas não se preocupam com isso. Ele faz um hangar para o avião, ele faz um barracão para as máquinas, ele faz um barracão para guardar o sal, ele tem um monte de locais adequados para guardar, conservar aquilo ali que precisa. E o local ideal, adequado para treinar os seus colaboradores? É 0%. As fazendas que têm, estatisticamente, é zero. Uhum. Zero, não tem. Então, se o pecuarista não tem o entendimento da importância da capacitação, se o pecuarista não tem um local adequado para fazer essa capacitação. E, por último, o pecuarista traz para a fazenda assuntos para serem treinados de interesse da fazenda e não interesse do colaborador, também vai ser um treinamento frágil. Né? E 90% dos treinamentos de fazenda é de pasto, gado, máquina, cerca elétrica, forragem, é algo de interesse da fazenda. Aí fica mais difícil, porque você tem que gerar um interesse no colaborador. É verdade. Aquilo não é interesse dele. Outro dia um pecuarista me perguntou, falou, tá, Ricardo, eu entendi. Então me dá uns exemplos aí de interesse de colaborador. Foi fácil demais da conta você trazer aqui uma pessoa que vai ensinar educação financeira para ele. Dele, financeira dele. Ele vai entrar na conta do cara, vai ver com o que ele gasta, vai ajudar ele a fazer uma planilhazinha de gasto, vai ajudar ele a poupar ali 10% do que ele ganha. Educação financeira. Isso é para ele, não é para você, não é para fazenda, né? Traz um professor de oratória. Nós não temos problema de comunicação, traz alguém para ajudar na comunicação.
todo mês, durante 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não é ir lá, faz uma palestra, vai embora e acha que os caras têm que aprender. Não é assim que funciona. Né? Para eu aprender a ser um zootecnista médio, quando eu saí da faculdade, eu fiquei 5 anos. 5 anos, tendo aula todo dia durante esses 5 anos. Aí o camarada vai lá, faz uma palestra para os colaboradores e acha que os caras têm que ser doutor naquilo que receber uma palestra. Também não existe, né? Também não existe. Que é outro ponto importante também, né, Ricardo? É legal ter a iniciativa de promover esse momento de encontro, só que mais importante do que o momento de encontro, ou talvez tão importante quanto, é a sustentação disso no dia a dia, ou a sustentação disso num período específico. Faz sentido? Total. Ninguém aprende num estalar de dedos. Ninguém, nem eu, nem você, nem o dono da maior fazenda do Brasil, nem o dono da menor fazenda do Brasil, ninguém aprende no estalar de dedos. E sabe por que não aprende? Porque desaprender é mais difícil do que aprender. Então, se você vai lá, levar uma tecnologia nova, levar algo novo, que é o que o treinamento traz, né? O treinamento traz algo que você não tem, para você se capacitar naquilo. Você tem que desaprender algo velho. E desaprender, tirar da nossa cabeça algo que está ali enraizado há anos, né? Enraizado geneticamente, convívio, ambiente, né? Você enraizou aquilo durante anos. Não é uma palestra que vai fazer você desaprender para você aprender o novo. Então, eu sempre brinco que os treinamentos deviam ser primeiro para desaprender. Vamos tirar isso da cabeça, vamos parar com isso, né? Quantas tecnologias chegam na fazenda e o proprietário e os colaboradores não aceitam? Não, isso aqui em casa não dá certo. Não, aqui em casa dá certo. Vocês é que não dão certo com a nova tecnologia, porque ali no vizinho dá certo. Então a tecnologia está provada que ela dá certo. Agora, você, não, comigo isso aí não dá certo. Eu falo, não, corrige, não põe culpa na fazenda, não. Não é a fazenda que não dá certo, é você. É você que não quer desaprender o processo antigo. Um exemplo de cerca elétrica. Uma cerca elétrica, ela é super eficiente. Ela é muito mais barata. O custo dela é infinitas vezes mais barato do que uma cerca tradicional. E por que tem fazendas que a cerca elétrica não dá certo? Porque a pessoa não quer tirar da cabeça o processo da cerca convencional. E assim é tudo na vida. É tudo na vida. Sim. É porque a gente já está acostumado, habituado, e criar hábitos novos demanda energia, e a gente manter o que a gente está hoje, mantém a gente na zona de conforto. Então, é nesse sentido, né? Ô, Ricardo, mas só para a gente já direcionar aqui para o final, olha, eu gostaria muito de ficar com você aqui durante mais tempo. Tenho certeza que a nossa audiência, todo mundo que está ouvindo aqui o Boa Tarde Produtor, também gostaria de dar continuidade nesse papo. E eu gostaria de abrir agora, antes de te agradecer, para você fazer suas considerações finais, uma mensagem importante que você pode levar aí para os produtores, para as produtoras rurais aqui em Rio Verde, mas também como toda a região sudoeste, sul e oeste de Goiás aqui. Perfeito. Olha, em primeiro lugar, eu quero falar para você o seguinte, às vezes eu já ouvi pessoas falar assim, poxa, Ricardo, mas você fala de um jeito, parece que o agro está muito atrasado, que o agro é ruim. Não, eu sou um apaixonado pelo nosso agro. E eu falo os pontos que eu incentivo, oriento, treino para as pessoas melhorarem, exatamente pelo que o agro é. O nosso agro, queiram ou não queiram, é os pilares do nosso país. Sim. E vai ser cada vez mais. Nós já somos, mesmo com pouca eficiência que nós temos, né? Como eu falei, em 1990 nós importávamos carne. Hoje nós somos o maior vendedor de carne. Então não podemos falar que o nosso agro é ruim, é fraco, não. É porque o Ricardo ele tem um sistema de vida o seguinte, está certo, parabéns. Aquilo ali nós podemos melhorar, ó. Vamos conversar sobre o que nós podemos melhorar? Se eu chegar na fazenda, eu vejo um monte de coisas boas, mas as coisas boas é aplaudir, bora para frente, mas tem aquela manchinha ali. Então o nosso agro é simplesmente o melhor do planeta, já é. O Brasil não vai ser o celeiro do mundo. O Brasil já é o celeiro do mundo. Somos os maiores vendedores em 9 produtos alimentícios. Frango, carne, café, laranja, celulose, um tantão de produtos de alta necessidade de subsistência do planeta. E nós já estamos alimentando o planeta.
Então, o nosso agro é o melhor do mundo. Do mundo. Não tem agro melhor do que o nosso. Então, eu começo daí. Mas o nosso pecuarista precisa entender uma coisa. Se nós não tivermos um olhar mais especial, um olhar voltado para as pessoas que estão lá nas fazendas, e inclusive ele próprio, o próprio proprietário, e todos aqueles que estão ali trabalhando com ele, a questão da gestão de pessoas, da mão de obra, ela está difícil e ela vai ficar mais difícil. Porque se o colaborador não tiver motivos que o façam querer ficar lá na fazenda, ele vai embora. Eu não fico num lugar onde não estou sentindo bem. Você também não fica. Ninguém fica. Uhum. Então, se o camarada está lá na fazenda, só por causa desse aqui, ele vai embora. Se ele não estiver sentindo bem, se ele não estiver sentindo confortável, se a família dele... Nós somos, a fazenda é a única empresa no planeta, eu gosto muito de falar isso, é a única empresa no planeta que você contrata um colaborador e vem junto a mulher, os filhos, a sogra, o pai, o enteado, né? Tem a família para dentro da empresa. E a fazenda não fecha a porta. Ela é céu aberto, né? É céu aberto, é uma empresa céu aberto, como você falou no começo. Então, meus caros gestores de fazenda, olhem com mais atenção para as necessidades, para os pedidos, para que os seus colaboradores se sintam felizes ali naquela fazenda. Se ele estiver feliz, ele não vai sair. Ele vai ficar lá e vai querer trazer mais pessoas para lá, né? E para encerrar, eu gosto de falar o seguinte: lidar com pessoas não dá trabalho. Lidar com pessoas é o nosso trabalho. Olha aí. Tá aí, Ricardo. Olha, e como é que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho, te acompanhar nas redes sociais, até mesmo ver a sua agenda de curso, treinamento e palestra, até mesmo contratar o Ricardo, porque eu acho que faz muito sentido, né? Muito bom, obrigado. Bom, o Ricardo gosta primeiro de dizer o porquê do nome da empresa dele e do nome do Instagram dele, né? O Instagram é em homenagem aos meus trigêmeos, que você tá vendo uma fotinha ali atrás. Olha aí, rapaz. Minha mãe e meus trigêmeos. Uhum. Eu tive a bênção de ter 2 meninas e um menino de uma vez só, né? Então são meus amores, é minha vida. Já estão indo embora, né? Eu já estou passando eles para outros, já estão com 22 anos, já tá indo embora, né? Já está indo fazer a vida deles. Mas o Ricardo é muito fácil de achar, o nosso Instagram, graças a Deus, é cuidado com muito carinho, com muita atenção. A gente coloca muita matéria que a gente acredita que é importante, está lá no Ricardo Arantes Tri. Lá na bio tem um link que vai para o WhatsApp, você pode entrar em contato, tanto pelo direct do Instagram ou lá na bio, através do WhatsApp que está lá. E é o Instagram, é o mais fácil. Está lá, meu contato está lá, minha vida está lá. O que a gente faz, a nossa agenda semanal, toda segunda-feira a gente coloca a agenda da semana, onde a gente vai estar, o que a gente vai fazer. Então, é o Instagram. Ricardo Arantes, meu nome, Ricardo Arantes, Tri, em homenagem aos meus amores da minha vida, né? Os meus trigêmeos. Tá aí, agora o pessoal não vai esquecer mais, né? Tá justificado, claro, e tá marcado na memória de cada um. Ricardo, ó, somente gratidão em nome da organização Júlio Caparelli, da Rio Verde FM, a Rádio do Agro 100,9 aqui em Rio Verde, na região, mas também através do YouTube, na Rede Mundial de Computadores, a gente vai transmitir aí, está transmitindo, e a gente só tem gratidão por você estar conosco, ser tão receptivo e tão atencioso conosco. Obrigado mesmo de coração. Eu que te agradeço, viu? Parabéns pelo programa, parabéns por você estar levando essa voz aí ao agro, de tantas pessoas maravilhosas que você já levou no seu programa. Continue o seu trabalho, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde e sabedoria para você ir muito longe com esse trabalho maravilhoso que você faz. Obrigado pelo convite. E olha só, dessa forma nós chegamos ao fim, na reta final aqui dessa edição do Boa Tarde Produtor, e a gente quer se despedir. JP, aquele abraço, muito obrigado por estar conosco aí. E Dares, vamos nos despedir da nossa audiência. Vamos sim, Hugo. Lembrando, gente, que você pode nos acompanhar através dos aplicativos, no YouTube também. Se você quer rever algum programa que lhe interessou ou alguma fala marcante de algum entrevistado, que foram muitos ao longo desses meses, sim, vai lá que você consegue conferir na íntegra e com qualidade de som, sim, e imagem, né, Hugo? Ixi, muito. E se por acaso você quer nos mandar uma sugestão de pauta, de assunto, colaborar com o nosso programa, você pode falar conosco através do 649-9949-1009.
E também continue nos acompanhando na frequência 100.9, porque a nossa rádio, ela é demais, é a Rádio do Agro. É feita para você e junto com você. É isso, então eu quero agradecer, Darius, obrigado por estar conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia e meio. E principalmente agradecer a você, nossa audiência qualificada, produtor, produtora, que sempre deposita confiança, credibilidade e o seu tempo ouvindo o nosso conteúdo aqui. Então, fico por aqui, eu, Gataíde, vou me despedindo, mas a gente está de volta amanhã para mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Até lá!